Boa noite. Tem alguém aí? Quem é que tá aqui comigo? Que história é essa de ficar na pergunta? Oi, Marcela. Vem comigo. Tô esperando a Morgana. Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Enquanto vocês vão chegando, Morgana já chegou. Quem mais vem com a gente hoje? Oi, Vanete. Tô só aguardando a Morgana aí pedir para participar. Que hoje a gente vai ter uma conversa muito legal sobre essa ferramenta que são as perguntas de Access. Vou procurar um filtro aqui pra mim. Vamos ver se eu encontro. Aqui. Cadê? Eu já aceitei, amor. Mas aqui... Agora sim. E aí, lindona! Mais uma vez aqui, coisa boa! Nós juntas de novo. Que história é essa de ficar na pergunta? Que história é essa? Como é que funciona isso? E aí, Tudo bem, pessoal que tá entrando? Vamos enviar aqueles aviãozinhos, Sara, antes de começar? Vamos nos aviãozinhos. Eu vou mandar para alguns aqui, para quem eu acho que tem interesse nesse nosso conteúdo. Que história é essa de ficar na pergunta? Vamos ver um pessoal aqui que eu acho que tem interesse. A Dani já tá por aí, né? A Dani tá aqui. Dali. Enviado. E vocês também enviem, né, pessoal? Enviem aviãozinho. Vocês podem convidar aí para estar com a gente nessa noite, para ouvir um pouquinho sobre essa ferramenta tão incrível que são as perguntas. Gostei desse filtrinho. Oi, Dani! Wilson, tudo bem? Dani, que bom Marcelo, vocês aqui. tudo bom? Show de bola. Temos a Marcela e o Marcelo hoje aqui, né? Coisa boa, bem-vindos. Coisa boa. Ô, Sara, vamos fazer uma breve apresentação? De repente tem gente nova chegando aí pela live, que não estava na semana passada. Pra quem Exatamente. não sabe, a semana passada a gente já fez uma live aqui nas segundas, 20 horas. E hoje estamos de novo aí. O bate-horário, mesmo bate-canal. Quem não me conhece ainda, está por aqui. Eu sou a Sara Orselli. Eu, dentre outras coisas, eu sou facilitadora de barras de Access, praticante de barras de Access e processos corporais de Access Consciousness. E estou aqui hoje com a minha amiga Morgana para falar um pouquinho sobre as ferramentas que são perguntas, né? Então, Morgana, fala um pouquinho de ti e aí a gente já começa a falar sobre as perguntas em seguida. Então, me chamo Morgana Rosa, sou terapeuta corporal também de barras de Axis, praticante e facilitadora. Então, ministro as classes aí também de barras de Axis. Sou artista, atriz, contadora de histórias, arte educadora. E estou muito feliz de estar contigo aqui, Sara, a gente levando aí o conteúdo e trocando com o pessoal. Grata a cada uma que está aqui. Sim. Tô com a minha água aqui, ó, Sara. Ah, eu tô com uma aqui. Não é tão requintada, mas tá valendo pra lubrificar. Ah, tô com um copo de cristal, olha, tá chique o negócio. Como pode melhorar? Eu tô na praia e tô aqui meio improvisada por enquanto. E então, o que mais é possível, né? As perguntas, o que eu mais gosto nas perguntas é que elas nos tiram daquele espaço
de definição, de que as coisas são como são e que só tem essa forma, essa maneira de ser. E mesmo que a gente não esteja encontrando naquele primeiro momento um, um jeito, né, de sair de alguma situação ou de chegar em algum lugar, quando a gente fica na pergunta, continua fazendo aquela pergunta, entrega aquela pergunta, aquele pedido para o universo, as coisas começam a acontecer e a se resolver, digamos assim, né? Se não precisa, não precisasse resolver nada, né? Mas essa para mim é a principal mágica das perguntas, assim, né? Do fica na pergunta. E eu queria começar dizendo que o Access Consciousness, né, que é uma das principais ferramentas aí de expansão da consciência e de conquistar mais facilidade e alegria na vida e leveza, começou com uma pergunta, né? O Gary Douglas ficou na pergunta como eu gostaria que fosse a minha vida. E a partir daí ele começou a seguir a energia e a Access surgiu, né? Então ele foi seguindo o que era leve para ele a partir dessa pergunta, né? E aqui estamos nós, Morgana. Me conta um Se pouquinho aí. requer, que se requer para que a gente esteja mais no presente, que se requer para que a gente seja mais contribuição, primeiro para nós mesmos, depois para os outros, que se requer para que a gente possa ser contribuição nessa live. Eu me sinto chegando aqui na live assim com muitos pensamentos, sabe? E realmente a Sim. pergunta pode ajudar, assim, o que se requer para a gente realmente estar aqui conectadas. E o que se requer para estarmos conectados uns aos outros aqui, com as pessoas que estão nos assistindo? O que se requer para que esse monte de pensamentos vão embora, para que chegue na minha agora. Olha, tem uma pergunta boa para isso. A quem pertence isso? A quem pertence isso? Quem A pertence quem isso? pertence isso? Né? São aqueles 99% de pensamentos, sentimentos, emoções que não são nossos, né? Então, tudo. Hoje eu fiz 6 contações de histórias para um CRAS. Uau! 6 turmas diferentes. Então, realmente, eu tô assim, desde as 7 da manhã, né? Então, o que se requer para que se... Uau! Chegamos aqui agora. Para Sim, quem pertence, passando todas as barreiras. vai com todas as barreiras. E funciona muito, né, Sara? Eu já tive várias experiências muito positivas, assim, com essa questão da pergunta. De tirar proveito de situações que talvez a gente, em outros momentos, assim, só ficaria chateado ali naquela situação, mas que se requer para eu receber dessa situação que talvez não esteja tão agradável. E aí baixa as barreiras, baixando as barreiras, recebe também do desconforto. Como que eu recebo do desconforto? Oi, Carlinha. E aí é ficar na pergunta mesmo, e a pergunta ela traz leveza, e a pergunta sem a necessidade de encontrar a resposta ali na hora, é o que eu demorei um pouco para compreender. Uhum. Porque a gente pensa assim, vou fazer a pergunta, mas eu penso que fiz a pergunta, agora eu quero a resposta. Eu faço a pergunta e vou ter uma ideia na mesma hora. E às vezes Na nem mesma hora. E não é bem assim que funciona, né? Então, esse lance dessa ferramenta do Access Consciousness, de ficar na pergunta, é porque muitas vezes a gente não sabe o que o universo tem para nós de melhor. E não que a gente está tirando o nosso livre-arbítrio, bem pelo contrário. A gente está ampliando as possibilidades de escolha desse nosso livre-arbítrio que a gente tem. Então, é aumentar o leque de possibilidades. Então, imagina, o universo tem infinitas possibilidades, mas a gente está aqui, com o cabeça enxergando uma única saída. Então, a gente começa a ficar na pergunta, sem a expectativa da resposta, porque a resposta está na nossa mente,
que é a mente que está ali, né, condicionada, que a gente não está enxergando para além. Então fica na pergunta que aos poucos o universo vai mostrando as mais de uma, duas possibilidades, e aí sim eu tenho esse meu livre-arbítrio, esse poder de escolha. Então é muito incrível assim, como realmente funciona essa ferramenta e como traz leveza, porque uma resposta ela fecha, né? E às vezes a gente está em situações assim que a gente está na dúvida, por exemplo. Então, talvez tu já tenha duas possibilidades ali e tu tenha que escolher. E aí, então, também fica na pergunta, o que vai ser mais contribuição que se requer para que eu perceba qual que seja a melhor escolha, qual o local que eu vou estar que vai ser mais contribuição para mim e para o outro, e fica na pergunta. É uma pergunta que tu vai E o que sentir. mais além disso, o que mais além, né? O que mais é possível? É uma das perguntas que eu mais gosto, que são perguntas assim que a gente aprende lá no básico do Access, e que o que mais é possível além disso, né? E aí muitas vezes a gente está vendo se isso, muito lógicos, assim, né? Na dualidade, no certo e errado, no é isso ou se isso, então isso. Se não for isso, então vai ser isso. E às vezes tem outras possibilidades que a gente não está considerando e que quando a gente fica na pergunta, elas passam a se apresentar para nós. E Exatamente isso. não é? E como pode Exatamente isso. melhorar? Como pode Pode melhorar, melhorar. Sandrinha? Ah, Dani, sua linda. Isso é perfeito. A Para Marcela onde? comentou um negócio que eu gostei aqui. Para onde o desconforto me impulsiona? Isso é muito legal. Essa é uma ótima pergunta. Aí eu aperto para os comentários e sai cílios para mim, tá ótimo. Ai, que linda! Para onde o desconforto me impulsiona, né? Porque muitas vezes a gente está ali naquele lugar que já está desconfortável e a gente entrar em um espaço de não enxergar saída e não fazer pergunta, né? Essa é uma excelente pergunta, Marcela. Né? Para onde o desconforto me impulsiona? Esse lugar aqui não está confortável para mim, não é leve estar aqui e para onde eu escolho ir, né? E escolher continuar no lugar que tu tá, no lugar não tu, Marcela, mas no lugar, né? Nesse lugar desconfortável, é... também é uma escolha possível, né? Então, quando a gente faz uma pergunta e aparece para onde eu quero ir agora, para onde eu escolho ir agora, eu escolho ficar aqui ou o que eu posso fazer agora, nesse instante, que vai mudar isso? Então, está sendo um festival de perguntas aqui na minha cabeça. Que presente tem aqui que eu não estou percebendo? O que eu posso receber dessa pessoa, né? Uma situação específica, mas das pessoas com quem eu estou convivendo. Como eu posso receber, né? Essa troca do dar e receber. É, Situações também de relacionamento. A Marcela seguiu falando ali. Como pode ser mais leve. E eu separei aqui essa questão do Gary Douglas, que até a Sara comentou, que tudo começou com a pergunta, né, do Gary. Tudo começou com a pergunta, e acho que tudo começa com uma pergunta. Eu separei uma pergunta aqui. O que eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria a minha vida e o mundo um lugar melhor? O que eu posso perceber, saber e ser faria a minha vida valer a pena? Reforçando o que a Sara já tinha dito. Porque, e se a gente realmente fizesse essas perguntas, eu estou disposta a me nutrir, a me cuidar diariamente, a mudar a sensação de ansiedade. Estou com uma sensação de ansiedade, como que eu fico na pergunta para aliviar realmente essa sensação, para mandá-la embora? Como que eu percebo uma emoção que talvez não está muito legal e eu começo a ficar na pergunta e vai mandando aquele sentimento embora, né, se dissolvendo, porque eu estou na pergunta, tô
Então, até para essa questão do emocional, assim, as perguntas funcionam muito. E logo Sim, já vem vendo. Uau! sim. Qual é a minha parte nisso, determinada situação, que cabe a mim, que não cabe a mim? Então, realmente. Oi, Ariane! Bem-vinda, lindona. E muitas vezes eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: eu não sei fazer pergunta, eu não sei fazer essas perguntas que tu faz. Gente, uma pergunta, ela é um ponto de interrogação. E o mais legal dessa história de. Oi, Ariane! E o mais legal dessa história de ficar na pergunta e de fazer as perguntas é que as perguntas elas nos ajudam a sair do problema. Esse é o foco. Então, quando a gente está perguntando assim, mas por que que isso foi acontecer comigo? Mas por que que essa pessoa fez isso? Essa pergunta está te levando a algum lugar além do que tu já tá, né? Então, a dica de ouro, assim, é a gente fazer perguntas. O que mais é possível aqui? Como pode melhorar? Como pode mudar isso? A quem pertence isso? Esse sentimento, essa angústia, essa tristeza que às vezes a gente recebe do nada isso, assim, né? Que não é do nada, são pessoas que a gente acaba se conectando energeticamente e recebendo isso delas, né? Então, a gente pode devolver isso para essas pessoas com consciência, né? E não significa que a pessoa vai receber ali aquela tristeza, aquela angústia, ou seja lá o que for, né? Uma dor, mas que ela vai ter mais consciência para conseguir lidar com aquilo, né? Energeticamente falando. E, e sobre ficar na pergunta e a pergunta te trazer mais possibilidade, quando a gente está ali no porquê de tal situação, a gente está girando em torno daquilo, a gente está numa concentricidade ali, a gente está olhando para o problema e olhando para o problema. E a proposta legal da pergunta é a gente olhar além do problema. Ok, eu tenho esse problema aqui, que eu estou dizendo que é um problema, que eu, né? Tudo é um ponto de vista. É, e eu tô dizendo que isso aqui tá aqui, ok, isso aqui tá aqui na minha frente. Que escolha eu tenho? Eu posso me afundar nele, eu posso passar por cima dele, eu posso desviar, eu posso. Então, existem várias possibilidades. E esse é o lance da gente estar fazendo uma pergunta. Então, qualquer pergunta você pode fazer para sair desse lugar. E muitas vezes a gente pode fazer uma pergunta: qual é a pergunta que se requer aqui? Já é uma Ah, pergunta, né? qual pergunta que se requer aqui? Muito bom, Sara. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu queria reforçar a questão do como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar ainda mais. E isso são para todas as situações, né? Situações boas e as não tão legais assim. Então, da gente não dizer, é que a gente às vezes tinha, eu tinha esse hábito às vezes de dizer, Uhum, hoje foi o melhor dia da minha vida, né? Já uhum, determinar, assim. Não, como pode melhorar ainda mais? Eu tive um dia uhum, incrível, como pode uhum. melhorar? Recebi tal informação que incrível, como pode melhorar? Como pode melhorar? Não tá tão legal assim, como pode melhorar, de fato, como pode melhorar? Então, essa pergunta, como pode melhorar, ela funciona sempre, né? Para N situações. Oi, Pedro. Oi, Cláudia. Nessa Como pode melhorar? linha do como pode melhorar, Morgana, eu era fã de dizer assim, nossa, tá tão bom que se melhorar estraga. Ai, gente, nunca mais, assim, né? Como pode melhorar? Nossa, tá tão bom, como pode melhorar ainda mais? Como eu posso ter mais disso que tá gostoso aqui, né? Como eu posso ter mais momentos descontraídos e estar aqui nessa live com você, sabe? Escolho mais disso. E, sei lá, daqui a pouco tô aqui, tô nervosa, ou tô. Pô, como pode melhorar? Como pode passar esse nervosismo, essa ansiedade, ou enfim, né? É uma pergunta coringa, assim, né?
Então, como pode melhorar? Como pode melhorar? E Como pode melhorar? Como funciona. pode melhorar? Oi? E funciona. É isso que é o mais legal. Funciona, Eu funciona. tenho uma coisa para confessar, Morgana. Hum, No início, quando eu conheci esse negócio de fazer perguntas, eu te confesso que eu não botava muita fé. Era fácil demais, sabe? Eu me sentia uma boba, assim, fazer pergunta pro nada. E até que um dia a minha vida tava assim, ó, virada do avesso, eu tava questionando tudo e eu fiz uma pergunta: a quem pertence isso? E devolvi. E daqui a pouco eu segui, aí segui ali, né? Comecei a pensar em outras coisas, eu tava no trabalho. E daqui a pouco, quando eu me dei por conta, assim, aquela angústia toda, aquele negócio que parecia um tsunami de emoções, assim, tinha passado, tinha se diluído, sabe? Então, aí eu fiquei impressionada, eu disse, nossa, funcionou mesmo. Esse negócio funciona. E foi onde eu passei a botar fé nisso, sabe? uhum. E, e desde então, eu tenho aplicado todos os dias, né? Sim. Fazer pergunta para Eu também comecei, a gente começa a praticar sem tanta fé, mas aí a gente começa a observar os resultados e vai vendo que uma coisa que é aparentemente boba, assim, ah, tá, agora vem as meninas lá de ficar na pergunta. Não acredita na gente, testa. Não dê por. Ah, tá, elas estão falando sério. Nem, a gente nem quer isso, né, Sara? A gente quer que você experimente por um tempo. Fica lá um tempo, todos os dias, ah, eu vou fazer pergunta aqui. E aí a Sara já deu várias dicas aí de como ser perguntas produtivas. Se não sabe, pergunta que se pergunta, que pergunta que se requer aqui. Eu adorei utilizar, Sara, essa. Que pergunta que se requer aqui, amei. Mas depois de algumas vezes que eu fiquei com dor de cabeça e fiquei a quem pertence isso, a quem pertence isso, devolvo com consciência anexada, consciência para outra pessoa também poder devolver, enfim, olhar para isso, e que realmente passou, como um passe de mágica mesmo, passou várias vezes. Uau! Então isso realmente Uhum, funciona. Se requer para que eu ainda tenha mais fé nisso, para que eu ainda coloque mais em prática uhum, e mais e mais no meu uhum. dia a dia. Então não perca isso que se requer. Oi, tia Valdamira! Mais Linda! parente nós. Gente, quem tá aí com a gente tem alguma pergunta sobre as perguntas ou gostaria de trazer alguma questão, alguma contribuição? Vocês fiquem livres, comentários são muito bem-vindos e contribuem muito com o nosso assunto aqui. Como pode melhorar? Como pode melhorar? E a pergunta, ela amplia, até a gente colocou ali na chamadinha, Uhum, uma pergunta é leve e a resposta ela fecha, porque é isso, se eu já dou a resposta, ok. uhum, E uma coisa que eu tô aprendendo é assim, uma coisa que eu quero muito. Sei lá, de repente você olha para uma coisa assim, como eu queria morar em tal lugar. Ao invés de pensar assim, jamais vou ter condições para isso, isso não dá. Já vai para o universo novo, que se requer para que isso aconteça, que se requer, nunca pega e diz, não dá. Porque aí é isso, já fica condicionado, teu cérebro já entende que, uhum, ok, tu já deu a informação, tu mandou a informação. Não dá. Agora, se você fica na pergunta, como que eu posso? O que se requer para que isso aconteça na minha vida? O que se requer para eu adquirir tal coisa? O que se requer para que isso aconteça? Ao uhum, invés de olhar assim, eu queria, mas para mim não dá. Não, eu queria, mas eu querer não adianta, para mim isso não funciona. Se você uhum. já determina que não funciona, que não dá, pronto. O cérebro já condicionou, condicionado que não vai dar mesmo. Se você pergunta, começa a gerar assim, quais são as possibilidades então para isso? Quando uma dica legal é assim, ó, quando a gente encontra uma resposta, um final, um ponto final, a gente colocar ali mais uma pergunta. Então, ok, eu adoraria morar
na praia. Ah, mas eu não posso morar na praia. Tá, mas e se eu pudesse, sabe? Por onde que eu ia? Qual ia ser o primeiro passo? Que praia que eu ia escolher, sabe? E aí, a partir daí, tá, mas e quanto custa o aluguel lá? Ou eu ia trabalhar com o quê? Se eu fosse trabalhar lá, quais são as possibilidades de trabalho, sabe? Então, é a gente ir colocando mais uma perguntinha naquela definição de que a gente já disse que não dá ou que não, né? Porque no final das contas, tudo é escolha, não é mesmo? Sabe, Sara, que antes mesmo de conhecer Access Consciousness, eu já fazia algumas coisas que tem um pouco de relação com isso. Por exemplo, queria viajar para o exterior. E talvez para mim fosse uma coisa assim, mas como? E grana, Uhum. artista, ai, sonho de ir para a Europa, sei lá, vou fazer meu passaporte. Então, foi o primeiro passo, assim, foi ir fazer o passaporte. Sei eu para quando, que, sem grana, azar, para o passaporte eu tenho grana. Então, vou lá. É Vou o lá, primeiro passo, né? é o primeiro passo. Eu fui. E levou 3 anos de quando eu fiz o passaporte, até que as coisas foram acontecendo, assim, e eu continuei mentalizando aquilo, e claro, aberto às possibilidades. Até que eu entrei para um grupo, que a diretora do grupo me convidou para ir para a Itália. Surgiu um festival lá e eu fui 3 anos depois que eu tinha feito o passaporte. Então, quer dizer isso, quais são as possibilidades, o que eu posso fazer hoje para determinado sonho, para determinada situação que eu queira na minha vida, tá? Talvez eu ainda não possa ir lá amanhã comprar a casa na praia. Mas o que se requer para que logo mais eu já consiga, o que se requer para que eu consiga amanhã já dar um primeiro passo? Ah, um primeiro passo para isso, o que você quer? Então, ficar olhando algo que tu deseja, por exemplo, se é uma casa na praia, faz isso que a Sara comentou, que praia é essa? Começa a pesquisar. Gente, aconteceu uma coisa comigo que foi incrível, assim. Preciso compartilhar com vocês isso. Por favor. Foi muito incrível. Aconteceu no ano passado. Eu comecei a estudar análise corporal, né? E com um colega meu da análise, nós trocando muito, se instigando. E ele assim, que cidade que tu quer conhecer? Você sabe que eu já conheci Paris, que era meu sonho, já fui para Itália, que era meu sonho. Sei lá, não sei, assim, uma coisa assim, não sei nem te responder. Ah, até tem uma, comentei Fernando de Noronha, mas tá, porque uma vez uma pessoa me falou que um mergulho submarino lá é muito lindo, mas nem sei. Aí eu comecei a falar, não, preciso achar uma cidade que eu realmente queira visitar no Brasil. Aí eu encontrei em Budas Artes, na pesquisa no Google, São Paulo. Eu disse, uau, que cidadezinha bacana! Né? Uma cidade que muito, muito de artes, tem feira, bem artística a cidade, pequenininha. Daí eu Cidade peguei é e que entrei falou para mim aqui em Budas em Artes. Budas Artes. Aham. Daí eu entrei no Google Maps e comecei a passear virtualmente lá. Comecei a passear lá, me imaginando lá, andando pelas ruas, vendo aqueles murais bonitos, caminhando pelos calçadões e tal, tudo. Sem mentira nenhuma. 3 meses depois, surgiu a possibilidade de eu fazer um curso de barras de axis em São Paulo, na capital. E eu resolvi visitar um amigo em Taboão da Serra. E ele disse assim, ai, amiga, sabe que eu tô dando aula em Embu, e aí, de repente, tu até poderia ir lá comigo um dia. Eu disse, peraí, tu dá Onde? aula onde? Em Budas Artes. Eu disse, resultado. Foi eu para Taboão.
e passear com meu amigo em Imbu, quando eu estava lá, visitando aquele mesmo mural que eu tinha visitado há 3 meses. Eu pensei, gente, essa coisa é tão rápida assim, então dá até um pouco de medo. Sim, é muito fácil. É muito fácil. E aí a gente, né, começa a não acreditar assim, não é possível que seja. É coincidência, né? Não. É, Coincidência. é É, coincidência. por aí. E é muito as perguntas. Tudo começa com uma pergunta. Vocês perceberam o quanto que a Morgana criou para a vida dela a partir das perguntas? A partir da energia, do entregar, porque ela também não ficou com aquilo assim, porque eu tenho que ir, porque eu vou fazer assim, porque. E sim, existe uma demanda da gente para a gente atingir o que a gente deseja, mas muitas vezes, quando a gente tem a fluidez, o soltar, o peça e receberás, o universo entrega, né? O universo, Deus, o que deixar aí vocês contentes. E, e isso tudo parte de uma pergunta: como eu gostaria que a minha vida fosse, né? E aí aquilo vai se apresentando e as coisas vão acontecendo, a gente vai recebendo, né? Mas também temos que estar abertos e dispostos a receber o que vem. Muitas vezes a gente está tão naquela definição assim de que não, eu tenho que ir, porque eu tenho que ter, porque a casa tem que ser assim, porque a praia tem que ser essa, porque e daqui a pouco o universo tá guardando ali, tá te entregando uma coisa muito maior, que vai te trazer muito mais alegria, muito mais facilidade, mas tu tá ali naquela definição de que aquilo tem que ser daquela forma, e aí não tá aberto a receber uma coisa muito maior, né? Exatamente, não se fechar, né? Não se fechar. Pensa nas várias possibilidades que tu gostaria, mas não fecha as possibilidades. Uhum, uhum. Porque daqui a pouco, não, mas eu queria comprar, era um carro amarelo. Mas aí surgiu um branco, que era exatamente o que tu precisava, que ia te trazer ainda mais conforto, mas e que estava na promoção, e que tinha dinheiro, e que daí tu não viu porque você focou numa coisa só e não abriu para Uhum. outras possibilidades. Sei lá, enfim, um exemplo bobo, mas Uhum. que serve para a gente Sim. pensar em várias coisas da vida, assim. Então pergunta e esteja aberto. E acho que cada vez mais a gente tem que buscar essa fluidez, né, Sara, de como Sim. soltar cada vez mais. Eu me pego em algumas coisas na vida ainda com essa Uhum. dificuldade do soltar. E eu Uhum. entendo o soltar, para mim, é aquela coisa da certeza já de que vai acontecer. Isso para mim seria o soltar, assim. Uhum. Você pediu uma encomenda lá no site, você sabe que vai chegar. Como que a gente pode fazer isso na vida? O Sim. quão mais fácil poderia ser isso? Não é? De a gente simplesmente entregar, não, eu sei que isso vai acontecer, pronto, eu sigo minha vida aqui fluindo porque eu já sei que isso já é meu, já está disponível para mim. Eu me percebo essa coisa do soltar muito assim com coisas que, nossa, seria tão legal se isso acontecesse. E aí eu não penso mais naquilo e aquilo vem. E aí eu, Hum, sabe? Uma vez eu viajei com umas amigas para Florianópolis no Ano Novo e a gente fez um freelance numa festa de Ano Novo que tinha lá em Floripa. E aí a gente achou que a gente ia continuar na festa depois que passasse ali nossa parte, nosso trabalho. E acabou que a gente não pôde ficar. E aí a gente não tinha programado nada. E aí daqui a pouco surgiu a ideia, vamos pro Campeche. E a gente foi. Chegando lá, a gente foi caminhando pela areia, no meio daquelas pessoas todas. Isso foi acho que de 2018 para 2019, se não me engano. E ali, tipo, não é aqui que a gente quer parar, não é aqui que a gente quer parar. A gente continuou caminhando um pouco mais na areia. E daqui a pouco a gente chegou nos fundos de uma festa, uma tenda, toda colorida, iluminada, tinha música eletrônica. A gente gosta de música eletrônica. E a gente ficou ali nos fundos, na areia, de frente para o mar. O dia começou a amanhecer, aquilo tudo foi sendo muito mágico. A gente fez vários amigos. E eu lembro de que em algum momento eu pensei assim:
como seria? Eu não conhecia a Axis ainda, sabe? Não foi, talvez não tivesse sido exatamente essa linha de raciocínio, mas eu quero estar nessa festa aí dentro no ano que vem. E eu não sabia se elas iam querer voltar comigo, eu não sabia como é que eu ia fazer, né? E assim foi. Fui embora, saí dali, a gente se divertiu, né? Passou o ano, virada do ano 2019 para 2020. Um outro amigo meu tinha ido morar no Campeche e eu fui visitar ele no ano novo. E eu disse, pá, tem aquela festa, eu quero ir, vou comprar o ingresso. Aí comprei o ingresso, fiz tudo certinho. Aí começou a dar um negócio que talvez a festa fosse embargada, porque questões ambientais e não sei o quê. E eu, puxa, como pode melhorar, né? Agora que eu. Aí já conheci a Axis. Como pode melhorar agora que eu tenho o ingresso? Será que não vai ter? E aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei no final da tarde e disse pra ele assim, vamos na praia, vamos passar lá atrás naquela tenda lá para ver se tá tendo alguma movimentação. E tava tendo uma passagem de som. Eles tinham reaberto a temporada e todo mundo, qualquer pessoa que tivesse qualquer ingresso daquela temporada, tinha direito a entrar na festa daquela noite, que era a Cintia Luz, era uma outra artista super legal, que eu sou super fã. Então, assim, a gente está disposto e tá assim, tipo, porque eu podia ter entrado numa energia de ai, que droga, e agora? Eu quero meu dinheiro de volta, a festa não vai ter. Tarará. Não, eu fiquei, tipo, seguindo aquela coisa assim, tipo, deixa fluir, vamos ver no que vai dar. E no fim teve a festa que eu comprei o ingresso, que eu queria estar. E, e pude aproveitar outras festas. Então, assim, eu vejo muito soltar isso, assim, é quando a gente não coloca aquilo como significante, como importante, como sólido, né? Mas como um espaço de leveza, né? Leveza. E como a gente pode cada vez mais buscar essa leveza para tudo. E realmente, eu acredito muito assim que é importante a gente se organizar as coisas que a gente quer, planejar, ter metas. Mas ok, tem coisas que fogem do nosso alcance. E aí, por isso que eu sempre cito o Marcel Scalco, o livro que eu estava lendo, que eu até já falei aqui, As 9 Leis Inegociáveis da Vida. Porque ele realmente fala isso. Ok, lá vem, é uma lei da vida, beleza, agora já não está mais no meu controle, então baixamos a cabeça aqui. Opa, droga. Não era muito o que eu queria, mas ok, beleza. É a lei da vida, beleza? Ela vem, puxa, não imaginei que ia ser aqui nesse pedaço dessa estrada, mas beleza, ela vem ela. É porque quando a gente sai daquela resistência, a coisa flui melhor. Não é assim que eu estava imaginando, mas é assim que está se apresentando. Então, beleza, tamo aí. Beleza? Vamos em frente. Segue nas perguntas. Como que isso ainda pode ser contribuição? Não pode melhorar? Não pode melhorar ainda mais? Se requer aqui? Por que dessa situação? Enfim, então fica lá na pergunta e vai aproveitando. E o como pode melhorar cabe para todos, é a chave. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Então, a Axis Consciousness tem sido esse presente com essas inúmeras ferramentas. Uma delas é a pergunta, que então gostaríamos de compartilhar aqui com vocês, tentando esclarecer um pouco mais que história é essa de ficar na pergunta, que a gente volta e meia comenta aqui nos nossos perfis, né, Sara? Sim. E tem muitas outras ferramentas, quem sabe a gente pode estar vindo mais vezes aqui também, entregando aqui para o pessoal outras ferramentas também de Access Consciousness. E eu tenho um convite para fazer para o pessoal também. Eu criei um canal no Telegram, onde eu vou estar colocando ali só questões de desenvolvimento humano, de terapia. Então, criei ontem, fica esse convite, estou colocando ali no link na bio. E como a gente pode ser com mais contribuição cada vez mais. Então, esse é meu intuito de estar cada vez mais entrando nesse fluxo mesmo do dar e receber, né? Do dar e receber, como que eu posso
cada vez mais contribuir, porque eu sei que eu contribuindo, eu já estou contribuindo também comigo mesma, eu contribuindo com o outro. Então, eu fico muito, muito feliz. Eu até tenho já um canal no Telegram, que faz parte ali, Sara, que eu até estava misturando um pouco a arte, né? As questões mais da contação de histórias, do teatro e do desenvolvimento humano, mas eu entendi, fazendo perguntas, que seria melhor focar, assim. Podem participar dos dois, quem quer, né? Sim, adoro, com certeza. Uma das perguntas que eu me faço, confesso que não é todas as manhãs, mas eu tenho alguns bilhetinhos anotados no espelho do banheiro, né? E uma das perguntas que eu faço é: como eu posso me divertir mais hoje? É uma das perguntas que eu gosto de fazer logo ao acordar, assim, né? E como eu posso ser contribuição com a Terra hoje, né? Que contribuição eu posso ser com a Terra e com as pessoas? Então, qualquer pergunta é válida. E aí a gente segue essa energia e a gente sabe que o que se apresentar é o que se requer. Então, isso Aí é. a gente fica mais aberta, é interessante isso, porque se tu não tivesse feito a pergunta, talvez tu não estava aberta para ouvir as respostas que já estavam de repente ali na tua cara, mas tu não tinha perguntado. Então não tinha nem parado para prestar atenção, né? Sim. Então você perguntou e já ficou mais fácil para prestar atenção nas respostas. Uhum. E veio esse insight agora. Quem sabe não é isso, né? Já tá tudo ali. Já estava tudo ali. Mas eu não tinha feito a pergunta, mas observado que as respostas já estavam ali. Então, eu só faço a pergunta para começar a observar as respostas que já estão. Uau! Já estão claras, que já estão ali. Já estão. Fiz um post sobre diversão hoje. Ah, legal, Dani. Sabe que eu estava me perguntando há um tempo atrás, assim, como eu posso ser mais grata? Como eu posso ser mais grata pela vida, por tudo? E aí eu me deparei com um post do João Vargas. O João, que eu fiz o fundamento com ele, maravilhoso também. Falando sobre o exercício da gratidão de fazer por 21 dias, escrever no mínimo 10. E sabe que eu comecei a sentir assim, ó, tão grata por tudo, e o negócio vai ampliando, que quando tu vê que tu tá sendo grata pela vida, grata pelo ar que eu respiro, grata pela mais uma gratidão de verdade, assim, sabe? Que no começo, nos primeiros dias, parece que, poxa, como é que eu vou chegar em 10 aqui? Tá difícil chegar em 10. E depois vai indo, vai passando, e grata pela árvore, grata pelo passarinho que eu vi hoje, grata pelo abraço que eu recebi. Então você vai dizendo, nossa, como eu sou uma pessoa grata. E eu não fiquei só nos 21 dias. Foi no ano passado isso. Esse ano eu comprei uma agenda, e aí eu estou fazendo todos os dias o Diário da Gratidão. Sensacional. Para mim foi muito bacana, assim, essa sensação de realmente ser grata por tudo. Esse hack da gratidão, é uma coisa legal porque ele nos tira, muitas vezes, de uma energia mais densa que a gente possa estar. A gente está, muitas vezes, olhando para alguma questão que está acontecendo ali, que a gente gostaria que fosse diferente, e não está conseguindo sair daquela energia. E aí tu começa a olhar para o que tu já tem, né? E aí tu começa a te empoderar daquilo e aquilo começa a ganhar mais, porque o que a gente foca se expande. Então, se a gente focar pelo que a gente pode ser grato hoje, a gente vai começar a expandir isso. Uhum. Sensacional, sensacional, Morgana. Muito obrigada. Eu percebo que até os momentos que não foram legais no dia, alguns dias, ainda bem que não são todos os dias que tem alguma coisa que não é legal, mas às vezes tem. Porque a gente escolhe diversão e facilidade, né? Não é todo dia, assim, o meu dia normalmente é leve e divertido, mas às vezes tem algum quê. Mas como a gente está ali na pergunta, tentando ver o que eu tenho para receber aqui, o que eu tenho para aprender aqui. Então, chega no final do dia no meu diário da gratidão, eu tenho até mesmo a agradecer aquele episódio, porque alguma coisa tem dali.
alguma coisa que teve, algum porquê teve. Então, até mesmo na situação que, opa, não foi tão legal assim, eu agradeço, porque É, alguma coisa foi útil ali. Foi exatamente. interessante. Às vezes leva um tempo para a gente perceber algumas questões na vida da gente que para a gente receber essa gratidão, né? Às vezes vem uma pessoa ou alguma pessoa sai da tua vida e tu fica naquele sentimento e daqui a pouco tu percebe, nossa, mas gratidão por essa pessoa ter passado por mim ou por isso ter acontecido comigo, porque hoje eu consigo receber isso de uma forma diferente, né? Eu Ah, faz tempo, eu, faz tempo que eu não se olho para esse exercício da gratidão, Morgana. é Hoje eu vou fazer isso. legal, quem sabe, eu inspiro vocês ou alguém de vocês, a Sara, que é ótimo, ou alguém mais que está assistindo ou que vai assistir depois. Porque assim, eu comecei a sentir uma gratidão por coisas que eu antes nem pensava. Por exemplo, gratidão pelos motoristas de Uber, gente. Olha que maravilha! O cara vem e pega no conforto da minha casa e deixa onde eu preciso, faça chuva, faça sol. Grata por isso, grata pela existência dessas pessoas, sabe? Então eu começo a perceber assim, aí eu começo a perceber assim, uau, essa roupa que eu tô vestindo, por quantas mãos ela passou? Quem pensou nela, quem bolou ela, para o vendedor, quem transportou, até chegar a mim, várias coisas começam a perceber, uau, nossa, esse sofá que eu tô, mas alguém teve que primeiro ter a ideia de fazer esse sofá. Depois teve que mais alguém fazer, transportar, vender, eu digo, cada coisa que eu tô cercada de quantas pessoas, gratidão por todas essas pessoas. É. Então, começa a ser muito grata mesmo por tudo, assim, por tudo. Pelo um banho quentinho antes Ah, de dormir é no verdade. inverno, Agradeço ou um muito. banho gelado para acordar agora no verão. Calorão. Nunca tem essa água. Então, é Gratidão pelos realmente assim. amigos, gratidão pela natureza, pela cama que você deita e dorme, né? E tudo começou com a pergunta. Como eu Uma posso pergunta ser mais até grata? foi uma consciência que eu tive com a Isa, com uma facilitação que ela fez, assim, que eu comecei a perceber. E comecei a entrar nessa pergunta: como eu posso ser mais grata? Como eu posso ser mais grata? E aí a Incrível. resposta veio com o João. E aí eu comecei a colocar em prática. E hoje eu sinto realmente, me sinto muito mais grata com esse exercício que eu segui fazendo. E é isso. É, O João sugeriu que fizesse no mínimo 10 por 21 dias, que fosse de manhã e à noite. Eu achei difícil para mim fazer de manhã e à noite, e eu optei por fazer só à noite. sim. Então, olha que interessante, às vezes a gente fica se prendendo em umas regras, por exemplo, mas a regra do jogo era fazer o exercício de manhã e à noite. Como para mim, eu acho que tem que ser só à noite, então não vou fazer. Sim. Então, Sabe o que não, funciona para você, né? exatamente como funciona para você. E aí, para mim, Funciona para ti. funcionou e seguir fazendo. Não ficar, eu não quis ficar só nos 21 dias. Eu Incrível, segui né? até hoje. Então, É. e eu faço antes de dormir. E eu não sou muito rigorosa também no sentido assim, às vezes, lá uma vez que outra acontece, ai meu Deus, tô caindo de sono, não vou conseguir fazer. Mas aí eu só sinto comigo assim, ai, gratidão por isso, não escrevi assim. E aí no outro Não dia de foi manhã eu escrevo. No outro dia de manhã eu escrevo do dia anterior. Mas eu pelo menos sinto assim, tá? Mas o que que tem algumas coisas para agradecer então? E aí eu durmo agradecendo, estou muito cansada, e no outro dia eu escrevo por ontem e hoje, por exemplo. Então, Uhum. assim, para mim Sensacional. funciona. Ai, Funcionou assim, cada um. sensacional. E as perguntas, eu percebo muito assim, ó, que uma pergunta, ela é como se fosse um pedido, né? Quando tu faz uma pergunta, tu tá, como posso ser mais grata? Tu tá pedindo para que a gratidão se apresente, né? É, eu atendi uma pessoa nesse final de semana e ela tinha tatuado o mantra: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória.
Só que ela, o desenho que ela fez, ela suprimiu o na vida. E ficou tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E ela tinha feito a pergunta. Ela se perguntou assim, ela pensou, tá, será que pode tirar o na vida? E aí ela recebeu um vídeo que eram vários mantras, uma mensagem assim, com vários mantras e coisas. E o primeiro slide do vídeo, assim, era o mantra que dizia: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí ela disse: ah, sabe, tipo, recebeu a resposta, sabe? Então tem coisas que são muito pequenas, assim, exemplos que a gente pode dar, mas a gente pode criar, se a gente for trazendo de coisinha em coisinha, que a gente vai perguntando e vai recebendo. Às vezes a roupa que tu vai usar, tu chega no guarda-roupa e abre o guarda-roupa cheio de roupa e diz: não tenho roupa. Meu Deus! Como seria perguntar para o corpo, o que que tu quer vestir hoje? O que que vai ser contribuição para o dia hoje? E daqui a pouco vem uma roupa que o corpo quer pôr e tu passa o dia super confortável. E é o exercício do leve ao pesado, né? Eu tenho feito isso direto, sempre. Que roupa vai ser contribuição para eu me sentir bem hoje? Então aí eu vou lá e vou vendo, corpinho, essa. Tô fechado, fechou. Essa não brilhou. Ah, não brilhou. Ah, e senti o corpo mesmo. Ah, às vezes é assim, tu nem esperava. Mentalmente não fazia faz muito sentido. Mas aí o corpo segue. Não, e daqui a pouco o corpo escolhe uma roupa e tu pensa assim, poxa, mas com esse calor eu vou botar essa roupa e aí daqui a pouco faz um baita frio e chove. Então, é seguir a Não, faz energia sobre isso. Ai, eu não dormi em casa hoje, eu tava escolhendo pijama ontem. Agora a gente tá compartilhando coisas íntimas, até do pijama já, olha só. Só nós aqui, né? E aí eu pensei assim, eu não sabia se eu pegava manga curta ou cavadinha, porque às vezes eu sinto frio. E aí eu joguei assim, tá, não, pega essa manguinha aqui, é isso que vai ser mais contribuição. E eu fui, peguei assim. E aí eu cheguei na praia, eu disse, gente, tá frio. Nossa, acho que tá frio até pra uma manguinha, assim. Aí eu olho, quando eu peguei aquela bermudinha, aquela manguinha, eu não peguei uma de manguinha, que eu gosto de dormir, que é mais de verão, mas ela é bem fininha, mas é de manguinha, que eu gosto pros dias mais de frio, e eu peguei ela sem ver. E tava frio, eu pensei, putz, acho que o meu corpo errou, porque eu peguei a de manga, eu vou sentir frio aqui. E tinha gente, essas perguntas funcionam mesmo. Veio até um negócio que eu nem tinha visto que eu tinha colocado. Chocada. Exatamente. Porque tava muito calor, não ia fazer sentido mentalmente eu levar ela. Mentalmente eu não teria levado, não teria sentido nenhum. E chegou lá, eu dei falta e ela tava na minha mala. Como pode melhorar? A gente seguir, a gente fazer a pergunta e seguir a energia, e seguir a energia é tu sentir no corpo isso, né? É treino. No início a gente parece meio doido fazendo isso, falando sobre isso, mas eu te garanto que funciona, testa, vai treinando. Que uma vez eu tava nessa coisa de treinar o leve e o pesado e perguntas e para que lado eu vou. E eu tenho várias opções de voltar para casa depois do trabalho de caminhos para fazer, né? E eu não queria botar no GPS, eu queria testar. E aí eu fui, eu digo, vai. Não tava vindo. Quando eu fazia a pergunta, vinha assim, põe no GPS. Cada vez que eu fazia a pergunta, tá, mas por aqui ou por aqui, leva pesado, vinha, põe no GPS. E eu não botei no GPS. E eu caí num baita engarrafamento e levei um tempão para chegar em casa, que se eu tivesse colocado no GPS, o GPS ia me dar o caminho mais fácil. Então, gente, é muito sobre isso. Às vezes a gente se bloqueia, às vezes o mental tá tão forte que não quer deixar tu ouvir mesmo, né? Né? Exatamente. Morgana, nós temos aqui alguns minutinhos antes das 9. E então, para a gente ir encerrando aqui, eu queria que tu saber o que mais que tu tens para nos dizer aí
e já aproveitar para fazer o convite aí para nossa classe de barras, onde vão ter essas e outras ferramentas de Axis. Sim, como a gente pode ser cada vez mais contribuição. Eu e a Sara, quarta-feira agora, temos uma classe de barras em Porto Alegre, seremos facilitadora. Então, como que a gente pode contribuir se você sentir de estar conosco nesse dia feriado em Porto Alegre? Então, nós vamos estar no espaço, nesse local tão gostoso, trabalhando todas as ferramentas da apostila da classe das barras de Axis, muita consciência vamos estar trazendo, praticando. 2 vezes a gente recebe, 2 vezes a gente aplica, então é um dia bem intenso, manhã à tarde, vai até de noitezinha, até de uma classe noite. muito prática, né? É muito prática, é uma classe muito gostosa. Deixa eu ver aqui o que temos de comentário. Aprendi com a live da Morgana a perguntar o que o meu corpo quer fazer. Agora tal coisa. Isso é bom para mim? E aí ficar quieto, escutar. Escutar. Isso. Hã? Não. Perguntar o que o meu corpo quer. Fazer agora tal coisa é bom para mim? E aí ficar quieto e escutar o que a mente diz, o que o corpo diz, a energia que aparece. É muito sobre isso, é exatamente isso. É a gente estar disposto a receber e a perceber, né, da energia do que está ali. Exatamente, é um treino, né? Nem a Sara estava falando, eu escutei que era para colocar o GPS, mas eu não coloquei. Então é um treino que se requer para que na próxima vez que vem um aviso para colocar o GPS, eu realmente entenda e o faça. Que é um exercício, é um treino, é uma prática como qualquer outra. A gente tem que estar diariamente ali se exercitando, estando aberto para ouvir. Porque eu pergunto, mas também se eu me fechar para as respostas, ou dizer, não, isso que eu estou ouvindo, acho que nem é. Não. Então, como você pode. E é isso mais lindo de Access Consciousness. É você sabe. Então, pergunta, e você vai ter resposta, e aquela vai ser a melhor resposta para você. Então, sinta de verdade. Nossa, quando eu fiz o fundamento com o João, eu chegava a me incomodar, assim, que ele. O que você sabe sobre isso? Mas eu não tenho uma resposta. Não, o que você sabe sobre isso? E aquilo que no começo me irritava, depois foi me dando um empoderamento mesmo, assim, eu sei, Deus da minha vida sei eu sei mesmo. É muito sobre isso, né? É a gente passar a criar a nossa vida através das perguntas e de outras ferramentas. O principal disso é a gente acessar o nosso verdadeiro saber, que já vem com a gente, já vem de fábrica. Então, o que você sabe sobre isso? Que é outra pergunta excelente. Quando a gente não sabe o que perguntar ou quando a gente não sabe o que escolher, o que eu sei sobre isso que eu posso escolher agora? Exatamente. O que eu verdadeiramente sei sobre isso. Né? Olha, quem não assistiu essa live, quem tá chegando agora, volta e assiste do início, vai ficar gravada aqui no meu perfil. Porque tem muita pergunta legal aqui. Eu vou voltar e vou anotar as perguntas para colocar no espelhinho do banheiro, para colocar na porta do guarda-roupa, para lembrar. Ai, a rainha do que tá nessa live. A rainha do que é uma contadora de histórias maravilhosa também. Bem-vinda! Ai, lindona. Isso, gente. Quem chegou agora, volta depois, a live vai ficar salva. Volta desde o início, anota as perguntas. Vamos fazer isso, eu e a Sara também. Sim. Realmente, essa live foi muita contribuição. Então, a gente também tem que escutar de novo e anotar todas as perguntas e pôr em prática. Essa dica do espelho é fantástica. É fantástico. Anotar realmente que você possa ver e fazer as perguntas, se lembrar de fazer as perguntas. Então, o que se requer para que você faça alguma atitude, para que você lembre das perguntas que você deve e pode fazer, né? Então,
realmente anotar ajuda, tá ali. Eu tenho um post-it no monitor do meu computador, no trabalho, com pergunta. E às vezes eu tô numa energia e aí eu, assim, que pergunta eu posso fazer que vai mudar isso? E o meu olho parece que é sugado, assim, por um imã para a pergunta que tá ali anotada. Eu tenho pergunta no azulejo da pia da cozinha. Tô lavando a louça, tô preparando alguma coisa, tá ali a pergunta na minha frente. Eu tenho pia no espelho do banheiro, tô escovando os dentes, tô lavando o rosto, tô me maquiando, tô olhando, pergunta. E estar sempre na disposição de receber o que a gente pede através dessas perguntas, né? E como as barras de Axis, correr as barras, ajuda a limpar e a cada vez mais estar na energia da pergunta e do dar e receber, como tu Uhum, falou, porque receber barras de uhum, Axis é algo que realmente você vai uhum. percebendo depois no dia a dia, assim, uau, tô agindo assim nessa situação que eu sei que antes eu não era assim. Sim. Que isso antes me dominava, que isso antes me deixava irada, que isso antes me incomodava. E agora eu olho para isso, eu tenho muito mais consciência, eu sei, ok, Uhum, essa situação, essa coisa não tá legal aqui, o que uhum, cabe a mim agir, eu fazer aqui, e aí eu faço e ajo. Então, uhum, as barras de Axis é realmente um convite para você cada vez mais estar na liderança, de líder da sua própria vida, deixando o lixo emocional, limpando tudo isso, deixando de procrastinar, estando ali, uhum. fazendo. Isso, Às, com tudo com mais leveza, diversão, como às diz o vezes nosso eu mantra, sinto que eu alegria. tô assim, batendo, colando as placas, assim, sabe? Que eu tô, não tô conseguindo pensar, não tô conseguindo fluir. E aí eu corro barras, recebo barras, ou eu corro as minhas próprias barras. Antes de entrar na live, eu tomei um banho, desacelerei e deitei na minha cama, botei o relógio para despertar, para estar aqui, porque senão eu ia dormir, e fiquei só correndo 2 pontos aqui, ó, das barras. E isso é uma coisa que a gente aprende a fazer no curso, né? Correr as próprias barras, correr as barras em alguém, receber barras, que é sobre receber. E aí abre um espaço, né? Abre um espaço na nossa mente para a gente ter essa fluidez, na vida, nas situações, nas questões. Então, como pode melhorar? Exatamente. Então, Sara, já batemos uma hora aqui. Eu quero Batemos, deixar, então, é que bom fácil. que não cai mais, né? Que a gente pode seguir. Quero deixar esse convite para você que sentir aí que esse curso vai ser realmente expansão, contribuição na sua vida, tanto para o autoconhecimento, como também para estar trabalhando como terapeuta, porque não que mais é possível. Temos esse curso na quarta-feira, que ainda tem vagas no espaço em Porto Alegre, que fica na Cristóvão. No dia 12 de fevereiro, eu também vou estar ministrando uma classe, peço permissão aqui para divulgar também em Xangri-Lá. Claro. Em Xangri-Lá, na praia. Então, quem estiver pela praia no dia 12. E quem é de Minas aí? Eu também vou para Minas, ainda em fevereiro. Em Conselheiro Lafayette e por onde mais é possível. Vou estar por Delícia, Minas hein? ainda. Que escolha grandiosa, maravilhosa em viajar e levar as Sim, classes e a tua energia maravilhosa por exato. aí, Mo. Show de bola. Dia 19 de fevereiro eu vou estar em Minas Gerais, em Conselheiro Lafayette, um local muito bacana, na Casa Teresa. Estaremos lá, eu vou estar ministrando essa classe lá. Então ficou o Delícia. convite também para quem é de Minas. Delícia. Não perderia por nada se eu estivesse lá. Como Silvia, pode minha ser? lindona, a gente está encerrando aqui, mas depois a live vai ficar salva no perfil da Sara. Eu vou Sim, compartilhar nos meus stories, aí entra lá e pega lá do início, tá bom? show de bola. Gratidão, Gratidão por tanto. gratidão por cada um que esteve aqui essa noite com a gente, que contribuiu. Gratidão, Morgana. Nos encontramos então na quarta-feira.
E vai ser incrível ministrar essa classe contigo. Com certeza. Gratidão, portanto. Hum, Ô, Silvia Lindona, combinado. Depois eu coloco lá nos stories, tu pega lá para assistir do início. beijo, Gratidão. Ótima noite. boa Como pode noite. melhorar ainda mais? Como Sim. podemos ter cada vez mais contribuição? Como que se requer para que a gente faça cada vez mais live aqui, com mais fluidez, com mais Ah, pessoas, se ajudando escolho cada vez mais. isso. Certo, lindona. Gratidão. Beijo, Silvia. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.